Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí estudando esse primeiro trimestre de 2011 o livro Atos dos Apóstolos, e nós temos como tema aí Até os Confins da Terra. O autor da revista é o pastor Cláudio Honor de Andrade, tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 6, que tem como título A Importância da Disciplina na Igreja. E nós temos aí como nosso textuário Hebreus, capítulo de número 12, versículo 11, que diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Logo depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A nossa verdade prática diz assim: a essência da disciplina é o ensino e o seu objetivo é levar-nos a andar de acordo com a vontade de Deus. Então é importante para nós salientarmos que a doutrina, a disciplina, tanto faz uma palavra como outra, aí o sentido dentro da nossa lição é o mesmo, visando ensinar, corrigir, servir de exemplo. Então, ela vem como para beneficiar não só o indivíduo, como também todo o corpo, que é a igreja. Além disso, vai causar naqueles que estão de fora do corpo, de fora da igreja, vai causar aí uma reverência, um santo temor, para que o Evangelho seja visto com bons olhos, um lugar de segurança, um lugar de santidade, seja visto como um lugar perfeito, seja desejado como um lugar de santificação, de comunhão com Deus. Então, em tudo traz proveito a disciplina. E a disciplina é muito necessária à igreja. Então, a disciplina, ela visa sempre o bem, visa sempre a comunhão com Deus, visa sempre a obediência a Deus. Então, visa sempre trazer um ensino, seria como um exemplo, né? A disciplina traz um exemplo para todos, que nós devemos viver em santidade, devemos viver combatendo o pecado. Vamos ver agora a nossa leitura bíblica, que nós fazemos como texto base para os nossos estudos. E hoje nós estaremos lendo então Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E nós vamos usar aí o filme Atos como leitura, e você vai então ver que esse filme é muito importante nesse trimestre, para nós assistirmos, cada um de nós, tanto os professores quanto os alunos. Você procura aí a BV Filmes, ou então procure as livrarias, né, e as locadoras evangélicas, procure assistir esse filme. Tanto você aluno quanto você professor, é importante que você assista esse filme. Vamos ver então com esse filme o que nos fala aí. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas ascendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como Satanás encheu seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo
e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Por acaso ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, carregando-no para fora e o sepultaram. 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que você e Ananias conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Glória a Deus. Então nós vamos ver que existem aí, nesse caso, 2 tipos de disciplina. Na verdade, se nós pegarmos aí dicionários, nós vamos ver vários significados de disciplina. Por exemplo, se nós vamos estudar no colégio, lá tem várias disciplinas. Por exemplo, matemática, geografia, história, são disciplinas, né? Nós podemos falar assim: o pai disciplina seu filho, corrige o seu filho. Nós podemos falar: a igreja disciplina seus membros. Então, isso aí acarreta até afastamento, né, temporário da igreja. Isso pode ocasionar aí levar uma disciplina ao púlpito de ser falado. Isso acarreta então vários tipos de disciplina dentro da igreja, afastamento de cargo, né? Então é disciplina. Também existem outros tipos de disciplina. Por exemplo, um atleta, nós podemos dizer: aquele atleta é disciplinado, porque todos os dias ele treina. Podemos dizer: um soldado, ele é muito disciplinado, porque ele não transgride as normas do quartel. Podemos dizer: aquele irmão é um irmão que tem uma disciplina muito grande na oração, na leitura da Bíblia. Todo dia se levanta pela madrugada para orar. Então, uma disciplina, né? Então, essa palavra disciplina tem vários significados. Hoje nós estamos estudando então a disciplina coerciva e educativa. Então, ela pode trazer aí um juízo junto com ela, um castigo junto com ela. Então, uma repreensão. E, através dessa disciplina que foi aplicada, então existe um ensino geral que serve tanto para os crentes quanto para os descrentes também. E é interessante que a disciplina, ela faz com que a igreja seja bem vista pelos que estão de fora. E pelos que estão de dentro, vai acontecer o seguinte: vai haver uma santificação, vai haver um santo temor, vai haver uma decisão de lutar contra o pecado. Então vai haver aí uma maior coerência da igreja, que é o corpo de Cristo, com a cabeça do corpo, que é Cristo. Vai haver um desejo de obedecer a Deus, de viver separado, tomar a decisão de que Jesus Cristo é como aquela mesma parábola que Jesus disse. Jesus para nós vai ser a pérola, né, que aquele comerciante achou e vendeu tudo que tinha para que possuísse aquela pérola. Então Jesus vai ser mais importante para nós do que qualquer outra coisa. Então é importantíssima a disciplina na igreja. E no caso aqui, não é a disciplina aplicada por um pastor ou por um líder da igreja,
mas aqui é disciplina aplicada por Deus. E aqui quem é que está na igreja? Quem é que aplica essa disciplina? É o Espírito Santo, que está conosco, está em nós. Então é Ele que vem revelando um pecado que está oculto, revelando aquilo que ninguém sabe. Às vezes só a pessoa sabe, ou a pessoa e uma outra pessoa, como é esse caso aqui de Ananias e Safira. Não foi revelado para Pedro apenas que eles tinham mentido ao Espírito Santo, mas veio uma revelação do Espírito Santo em que Ananias e Safira estavam então lutando contra o Espírito Santo. Eles estavam enfrentando o Espírito Santo. Eles tramaram, projetaram mentir e tinham intenção então de serem grandes diante da igreja. Imagine o irmão Barnabé, que no capítulo 4 nós encontramos aí fazendo uma obra de altruísmo, né, de amor. Ele foi vender uma propriedade e trouxe todo o dinheiro dessa venda e depositou aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem às pessoas pobres. E esse fato foi então conhecido por todos, e Barnabé se tornou mais conhecido do que já era ainda. Imagine, todo lugar que Barnabé passava, os irmãos diziam: a paz do Senhor, irmão Barnabé, que maravilha, como Deus trabalha na sua vida, como você é desprendido das coisas materiais.